Antes de orarmos, vamos primeiro tirar um momento para ouvir a palavra de Deus e então oraremos juntos. Às vezes, aquilo que você mais pediu a Deus pode se tornar exatamente aquilo que começa a enfraquecer você. O que antes parecia uma prova clara da bondade do Senhor pode, lentamente, se transformar naquilo a que você mais se apega. Sem perceber, uma bênção pode virar uma fraqueza quando passa a ocupar em seu coração um lugar que somente Deus deveria preencher. Essa é uma das verdades mais difíceis de encarar como cristão. Você ora por algo durante meses, talvez anos. Você chora por isso, jejua por isso e imagina como a vida seria diferente se Deus respondesse. Então a resposta chega. A porta se abre. O milagre acontece. Seu coração se enche de gratidão, pelo menos no começo. Mas, com o tempo, aquele presente começa a parecer mais seu do que de Deus. Você passa a protegê-lo com medo de perdê-lo. Sua paz começa a depender dele. E quando sua paz depende mais da bênção do que do próprio Deus, é sinal de que essa bênção cresceu além do lugar correto em sua vida. É por isso que a palavra de Deus nos alerta sobre os ídolos. Um ídolo nem sempre é uma estátua. Às vezes é um relacionamento que você não consegue entregar a Deus. Outras vezes é o dinheiro que passa a controlar suas decisões, um sonho que vira sua identidade, ou até o conforto, o sucesso, a aprovação e até mesmo o ministério. Deus não é contra as bênçãos. Ele é contra qualquer coisa que tente substituí-lo. Em Êxodo capítulo 20, versículo 3, está escrito: "Não terás outros deuses diante de mim." Se Deus pedisse que você colocasse essa bênção de volta nas mãos dele, você conseguiria? Se ele pedisse que você entregasse aquilo pelo qual tanto esperou, ainda confiaria? Muitos dizem que sim em teoria, mas na prática pode ser uma luta dolorosa, porque soltar significa decidir novamente que o maior tesouro da sua vida é o próprio Deus. Por isso a história de Abraão é tão marcante. Abraão esperou muitos anos por Isaque. Ele carregava promessas no coração, mas por muito tempo não viu nada acontecer. Deus havia dito que seus descendentes seriam incontáveis. Ainda assim, ele não tinha filhos. Então Isaque finalmente nasceu. E logo depois veio um teste quase impossível de compreender. Deus pediu que Abraão o oferecesse. O Senhor estava mostrando que nem mesmo o filho da promessa poderia se tornar mais importante do que aquele que fez a promessa. Gênesis capítulo 22, versículos 9 a 12, relata que Abraão construiu o altar, preparou a lenha e amarrou seu filho. Quando levantou o cutelo, o anjo do Senhor o chamou e disse para não tocar no menino, pois agora estava claro que Abraão temia a Deus, já que não havia negado nem seu próprio filho. Abraão não sabia como Deus agiria, mas conhecia o caráter do Senhor. Ele confiou mais na fidelidade de Deus do que em sua própria compreensão. Hebreus capítulo 11, versículos 17 a 19, explica que Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar os mortos. Sua fé não estava baseada em emoções, mas na certeza de que Deus sempre pode ser confiado, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Talvez Deus não peça que você coloque um filho sobre um altar, mas Ele certamente chama você a entregar as coisas, às quais se apega com força demais. Às vezes o teste não é sobre perder a bênção, é sobre descobrir se ela se tornou sua fonte de segurança. Deus tocará exatamente na área que começou a dominar seu coração, porque Ele ama você demais para permitir que qualquer coisa o escravize. Pare por um momento e reflita. Existe algo hoje que seria difícil entregar a Deus? Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Senhor, Tu és meu maior tesouro. Jesus falou com muita seriedade sobre a condição do coração. Em Mateus capítulo 6, versículo 21, Ele declarou: Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Seu coração sempre seguirá aquilo que você mais valoriza. Se Jesus for o seu maior tesouro, sua alma continuará voltando para Ele, mesmo em dias difíceis. Mas se outra coisa ocupar esse lugar, seu coração começará a se afastar, ainda que seus lábios continuem dizendo as palavras certas. Por isso, faça uma pausa agora e examine sua vida com sinceridade. Existe algo que você não entregaria se Deus pedisse? Um hábito que você insiste em proteger? Um relacionamento que tem afastado você da pureza? Um pecado secreto que vive sendo justificado? Ou talvez um plano que você se recusa a soltar? Deus é paciente, mas também nos chama para uma vida mais alta, porque Ele deseja nos ver livres. Viver para Cristo é viver com as mãos abertas.
Significa desfrutar das bênçãos sem transformá-las em objetos de adoração. É administrar bem o que Deus dá, mas não construir sua identidade nessas coisas. É agradecer pelos presentes, mas permitir que somente Deus lidere sua vida. Você segura as bênçãos, mas não deixa que elas segurem você. Romanos capítulo 12, versículo 1, nos encoraja a oferecer nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Um sacrifício vivo é entregue diariamente. Todas as manhãs você decide obedecer outra vez. Você coloca seus desejos, seus planos até suas conquistas diante do Senhor novamente. E quando vive assim, aprende uma força que o mundo não pode dar. Aprende que Deus é suficiente. Aprende que as bênçãos são maravilhosas, mas Jesus é melhor. Nada do que é entregue a Deus está realmente perdido, porque tudo que colocamos em suas mãos fica no lugar mais seguro possível. Por isso, peça ao Senhor que o ajude a amá-lo acima de tudo. Que sua oração seja: Senhor, faça o que for necessário para que meu coração pertença completamente a Ti. Afinal, a maior bênção que você pode ter não é algo que Deus dá, é o próprio Deus. Agora, vamos orar juntos. Senhor amado, obrigado por me encontrar aqui hoje. Obrigado por mais uma oportunidade de me aproximar de Ti. O Senhor tem sido fiel de maneiras que eu nem consigo contar. O Senhor me sustentou quando me senti forte e também quando me senti completamente fraco. Hoje eu coloco novamente o meu coração diante de Ti e peço: molda-me para que eu pertença totalmente ao Senhor. Tua palavra em Romanos capítulo 12, versículo 1, me chama a apresentar minha vida como um sacrifício vivo. Então eu respondo com o coração disposto. Ajuda-me a me entregar de forma sincera e completa. Confesso que, muitas vezes, meu coração se apega a coisas passageiras. Às vezes valorizo demais o conforto. Outras vezes me agarro aos meus próprios planos ou sinto medo de perder aquilo que conquistei. Mas eu não quero que nada ocupe o trono da minha vida além de Ti. Sonda o meu coração, Senhor, e revela qualquer coisa que tenha se tornado um ídolo, até mesmo coisas boas que eu coloquei acima do lugar correto. Provérbios capítulo 4, versículo 23, ensina que devo guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Dá-me sabedoria para proteger meu coração e manter meu amor pelo Senhor sempre em primeiro lugar. Liberta-me do amor ao dinheiro e da obsessão por bens materiais. Ensina-me a viver com as mãos abertas, se com espírito contente. Como diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males, e eu não quero que a ganância direcione minhas decisões, nem que o medo controle minha generosidade. Mateus capítulo 6, versículo 33, me chama a buscar primeiro Teu reino e a Tua justiça. Hoje eu escolho isso. Escolho a Tua vontade acima dos meus desejos. Jesus, livra-me da ambição egoísta. Não quero viver apenas para o meu nome, meu sucesso ou meu conforto. Quero viver para a Tua glória. Ensina-me a caminhar com humildade e amor verdadeiro, como orienta Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Faz com que minha vida reflita o coração de Cristo. Se você deseja colocar Deus novamente no centro de tudo, escreva nos comentários: Deus é o primeiro na minha vida. Senhor, dá-me força para tomar minha cruz diariamente e seguir-te. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, está escrito que aquele que deseja te seguir deve negar a si mesmo, tomar sua cruz todos os dias e caminhar contigo. Eu quero te seguir mesmo quando a obediência for difícil. Dá-me coragem quando eu precisar dizer não à minha carne, sabedoria quando precisar me afastar da tentação e disciplina para não adiar aquilo que o Senhor está me chamando a fazer. Tua palavra em Romanos capítulo 6, versículos 13 e 14, declara que não devo oferecer nenhuma parte do meu corpo ao pecado, mas sim me apresentar a Deus como instrumento de justiça. Por isso, hoje eu me entrego novamente a Ti. Que minha mente, meus olhos, minha boca, minhas mãos, meu tempo e meus dons pertençam ao Senhor. Faz de mim um instrumento de justiça. Quebra toda corrente que tenta me puxar de volta aos velhos hábitos. Liberta-me das áreas escondidas que tentam me dominar. Obrigado porque o pecado não é mais meu Senhor. Tua graça é maior e mais poderosa. Pai, eu entendo que seguir-te também significa abrir mão de outras lealdades. Não posso servir a dois senhores. Como diz Mateus capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Então hoje eu te escolho novamente.
Escolha o caminho estreito que conduz à vida, lembrando do que está escrito em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, que a porta é estreita e poucos a encontram. Mantém meus pés firmes nesse caminho e meu coração puro diante de ti. Dá-me um coração obediente como o de Abraão. Quando ele colocou Isaque sobre o altar, demonstrou que nada estaria acima do Senhor. Eu também quero essa confiança. Quero amar-te mais do que qualquer conquista, sonho ou posse. Se um dia o Senhor me pedir para entregar algo, ajuda-me a não discutir, não atrasar e não resistir. Ensina-me a obedecer com fé, lembrando sempre que tudo que coloco em tuas mãos nunca está perdido. O Senhor é capaz de restaurar, prover novamente e substituir por algo ainda melhor. Tu és bom em todo o tempo, mesmo quando não compreendo teus caminhos. Hoje eu apresento minha vida como um sacrifício vivo, separado para os teus propósitos. E quando o sacrifício parecer doloroso, lembra-me desta verdade ensinada em João capítulo 12, versículos 25 e 26. Aquele que se apega à própria vida perderá, mas quem a entrega por amor a Cristo conservará para a vida eterna. Jesus, quero servir-te com fidelidade em todas as estações da minha vida. Quando tudo estiver estável, mantém-me comprometido. Quando vierem as dificuldades, mantém-me fiel. Quando eu não entender o que está acontecendo, ajuda-me a continuar confiando. Espírito Santo, auxilia-me naquilo que não consigo fazer sozinho. Filipenses capítulo 2, versículo 3, diz que é Deus quem opera em mim tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Então trabalha em meu coração. Senhor, torna a rendição uma alegria. Dá-me um coração sensível, ensinável e pronto para responder à tua voz. Obrigado por me transformar dia após dia. Eu pertenço a ti e hoje escolho o Senhor novamente, acima de qualquer bênção. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva amém nos comentários como um sinal de fé. E compartilhe esta mensagem com alguém que precisa lembrar que nenhuma bênção pode ocupar o lugar de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você hoje e sempre.